Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota, né? Hoje, nossa 21ª aula remota, terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Hoje, ciências, finalizando religião e entrando em redação, certo? Então, na aula de ciências, página 11, né? Vamos fazer a correção da energia, onde a gente sabe que essa energia é o que a gente precisa para executar todas as nossas atividades diárias, né? Como correr, brincar, estudar. E aí a gente precisa o quê para ter essa energia? Se alimentar, né? Diariamente, claro. Como a gente já viu, os consumidores conseguem energia alimentando de seres produtores ou então de outros consumidores. Então, é isso. Aqui nessa página 11, que tinha essa imagenzinha aqui, ó, da cadeia, né, alimentar, onde você tinha que olhar para a imagem, né, e o fluxo dessa energia de cadeia alimentares, dar uma analisada aí. Então, conversar com os colegas o que aconteceu com a energia transferida entre os seres vivos de uma cadeia alimentar e responder se ela aumenta, diminui ou permanece constante. E aí a gente sabe que a quantidade de energia, claro que só diminui. Trata-se de um fluxo unidirecional. Então a gente sabe, né, que os produtores é que estão na base da cadeia alimentar, né? Como a gente pode ver aqui no esquemazinho, ó. Os produtores estão na base da cadeia alimentar, onde a quantidade de energia é maior. E aí, a cada transferência de energia, né, que vai subindo de nível trófico para outro, há uma perda de energia sob a forma de calor ou pela eliminação de resíduos, que são as fezes e a urina, certo? Então, terminando essa página, a gente foi para a página 13, onde a gente tinha que observar esses animaizinhos aqui, né, gente? Observar as figurinhas para a gente fazer a cadeia alimentar na próxima página. E aí, observando essas imagens, na página 14, você tinha que, com os organismos representados, monte uma cadeia alimentar em que esteja presente um animal herbívoro e um carnívoro. E aí você poderia fazer milho com galinha, serpente, ou grama, coelho, gavião, o gavião aí no caso é o carnívoro, ou então milho, gafanhoto, galinha, serpente, que aí no caso a serpente é o carnívoro, né? O gafanhoto é herbívoro. Então é isso. E na B, com os organismos representados, monte uma cadeia alimentar em que esteja presente um consumidor terciário. Então a gente sabe que o terciário é o que já se alimentou do secundário. Então poderia ser milho, gafanhoto, galinha, serpente, que no caso a galinha é o alimento da serpente, né? Que é o consumidor terciário. Ou então você poderia também colocar grama, coelho, serpente, gavião, que aí no gavião é o consumidor terciário que se alimentou da serpente, que é o secundário. É isso. Depois na C. Qual o grupo de organismo que faz parte de toda a cadeia alimentar e não está representado aí? Então a gente já sabe que são quem, gente? Os decompositores, né? Que é o processo final, né? O grupo de organismo final nesse processo. E na segunda questão, complete a frase com as palavras do quadro e justifique sua resposta. Nas relações que ocorrem em cada cadeia alimentar, há transferências tanto de energia quanto de matéria. Podemos dizer que a matéria é constantemente reaproveitada. Ou seja, tem um fluxo cíclico e a energia é perdida de um nível para outro, portanto, tem um fluxo unidirecional. O fluxo de energia é unidirecional, porque sempre há perda de energia quando se passa de um nível trófico para outro, por causa da produção do calor e da eliminação de resíduos, como fezes e urinas. O fluxo da matéria é cíclico, porque os nutrientes são reincorporados ao ambiente pela ação dos decompositores. E aí na terceira, tem dizendo que é no caderno, mas você pode fazer aí mesmo no espaçozinho. Da construa uma cadeia alimentar no ambiente marinho. A gente já sabe que produtor, né, do ambiente marinho é sempre quem, gente? Algas, né?
Então, você tinha que ter um consumidor secundário. Então, exemplo, alga, peixe, e quem vai comer o peixe? Tubarão, né? Na B, construa uma cadeia alimentar terrestre, que tem um consumidor terciário. E aí, sugestão, árvore, besouro, camaleão, serpente. Porque a serpente é o terciário que vai comer o camaleão, que é o secundário, que já comeu o primário, que foi o besouro, que já se alimentou do produtor, que foi a árvore. É isso. E aí, vamos relembrar. Você vai ver essa cadeiazinha aí, né? Cadeia alimentar representada e responder. Quantos e quais são os produtores que estão representados nessa cadeia? E observando a imagem, a gente vê que tem apenas um produtor, que é quem, gente, ó? A grama, né? Pronto, o único produtor que tem aqui é a grama. E qual é o papel do sol nessa teia? Né? O sol está fazendo o quê? Então, ele está fornecendo a energia, ele é fonte de energia para a produção do alimento pela planta, não é isso? Nascer. Quais animais são os consumidores? E aí a gente já sabe, né? Olhando para cá, a gente vê que tem um gafanhoto, a cutia, a capivara, o sapo, a serpente, o cervo e até a onça pintada. Depois na D você tinha que circular de azul os animais herbívoros, né? Que são os que se alimentam do produtor. E de verde os carnívoros, que são os outros, né, gente, que se alimentam de animais, alimentando de animais. Aí na E, qual cadeia alimentar representada tem um consumidor terciário? Quem é ele? Aí a gente olhando, a gente vê que vem do capim para o gafanhoto, do gafanhoto para o sapo, do sapo para a serpente. Então, olha aqui, consumidor terciário, porque ele já comeu o secundário, que já comeu o primário, que já comeu o produtor, né? Primário, secundário, então tá aqui o terciário. Então essa sequência aqui, certo? Na E. Na F, imagine que um agricultor, querendo preservar suas pastagens, jogou veneno para exterminar os gafanhotos. Você acha que só os gafanhotos foram afetados com essa atitude? E aí a gente sabe que não, né? A gente percebe o quê? Que o agricultor, matando os gafanhotos, ele está interferindo na teia alimentar, prejudicando todos os outros animais, né, gente? É isso. E aí, terminando essa correçãozinha, que foi de classe, né? Foi o que a gente fez em classe, a tia vai só falar para vocês que você vai fazer um trabalho, né, para entregar dia 8 na escola, juntamente com aquele de geografia que a tia já passou, do mesmo esquema, do mesmo jeitinho, na folha ao maço, gente, com capinha, com nome, certo? Só que dessa vez você vai usar os 2 volumes, certo? A gente vai elaborar um questionário de 10 perguntas também, só que você vai usar o volume 1, capítulo 3 e 4, e no volume 2, o capítulo 1. Então, dentre esses capítulos que a tia acabou de falar, você vai elaborar 10 perguntas e respostas, né? Claras e objetivas, tá bom? Na folhinha massa, do mesmo jeitinho do outro que a tia Sara passou, e entregar na escola dia 8. Tá certo, gente? Essa é a tarefa de casa. E depois a gente foi pra quê? Religião. Em religião, eu pedi para vocês assistirem um filme, né, sobre deuses gregos, e muita gente me contou o resumo de filmes maravilhosos sobre os deuses gregos, que inclusive muitas sugestões lá para a gente assistir, né, vários filmes, né, sobre Minotauro, Perseu, né, que é o ladrão de raios, e outros lá, né, sobre o Hércules. Então tem muitos filmes legais, gente, pra gente assistir. Então quem não assistiu, aproveita aí a dica e assiste, né. Então essa foi a conclusão da aula de religião. Depois a gente já sabe que vai entrar em redação agora, no lugar de religião, né, gente. E redação, a tia pediu para vocês me contarem o que vocês fizeram da página 50 a 51.
né, que é justamente a fichazinha B1, que é fazendo versos. Então, a gente tinha que pensar num assunto para fazer a poesia. Podia ser um fato que aconteceu, um sentimento muito forte que você viveu, saudade, separação, amor, ou uma pessoa muito querida, ou você podia falar de um desejo, ou então um problema que as pessoas vivem atualmente, violência, medo, desemprego, né? Então, o assunto escolhido, você colocaria na 2, depois que você pensou esse assunto, tinha que anotar palavras ou frases referente ao assunto pensado, desenhar aqui embaixo, pronto. Essa é a primeira etapa, né, que é justamente a preparação para o projeto. Eu faço versos. E aí na segunda etapa, na próxima página, você tinha que escrever a escrita, escrever essa produçãozinha. Na terceira etapa, é o roteiro de revisão, onde você vai se autoavaliar e também um leitor, uma pessoa que você vai escolher da sua casa para lhe avaliar também. Esse leitor vai dar um comentário sobre o que você fez, se você fez tudo com clareza, né? Se o processo da revisão está incorporado gradativamente os aspectos básicos que tem que ser observado na reescrita do texto, né? Se você fez tudo direitinho, com seus versos têm ritmo, se você usou corretamente o sinal de pontuação, você escreveu corretamente todas as palavras, os versos estão distribuídos em estrofes, né? Se o leitor conseguiu entender a sua letra, se ela é legível e tudo isso. Então, tudo isso você vai analisar aqui na parte de revisão. Terminou a parte de revisão, vamos para a parte da reescrita, que é na página 54, finalizando o projeto, certo? Aí nessa parte aqui, foi a parte que a tia Sara pediu para que vocês me recitassem, né? E aí, essa não precisa ser uma sequência de trabalho, né, de produção, mas é um momento onde vocês vão me mostrar o finalmente, né, de tudo que você elaborou aqui, né, começando da página 51, certo? Trabalhozinho começa na página 51 e termina na página 54 com a finalização da reescrita do texto. Então é isso, meus amores. Um cheiro no coração. Vamos ficando por aqui para a nossa próxima aula remota.